Olá, meu amigo da Loja do Concurseiro, eu sou o professor Gilson Fernandes e eu sou professor de informática da Loja do Concurseiro. Hoje nós estamos aqui por quê? Porque saiu o edital da Polícia Militar de Alagoas, tá? E a Loja do Concurseiro, como não poderia ser diferente, está com uma estratégia para você ser aprovado no seu concurso público. A Loja do Concurseiro, ela tem uma tradição em aprovação de concursos públicos de PM. Nós fizemos a PM do Piauí, nós fizemos a PM do Ceará, nós fizemos a PM do Maranhão, PM de Tocantins, e tu vai ver nos comentários aí que foi uma larga aprovação. Muita gente alcançou o seu intento se preparando com a Loja do Concurseiro. Nós estamos aqui nesse aulão que vai ser apresentado para você no YouTube, para você sentir como é que a Loja do Concurseiro trata os seus concursos, tá? Aonde ela assume o compromisso de levar você a ser aprovado no seu concurso público. Então nós vamos fazer o seguinte: eu trouxe aqui, como essa estratégia, eu trouxe a prova que foi aplicada pelo CESP, que é quem vai fazer a prova agora da PM de Alagoas, a prova que o CESP fez no concurso do ano passado. 2017 teve o concurso público da PM de Alagoas, quem fez foi o CESP, então nós vamos corrigir essas questões, essa prova do concurso anterior, justamente para você já ter uma noção de como é que vai ser o assunto informática nessa prova de 2018. Vamos corrigir essas questões, começando pela nossa primeira questão da prova anterior da PM de Alagoas. O camarada coloca aqui, olha: julgue o próximo item relativo ao sistema operacional Linux, ao programa Microsoft Excel 2013 e ao programa de navegação Google Chrome. Ele coloca: no Microsoft Excel 2013, embora o usuário possa fazer referências a células de outras planilhas pertencentes a um mesmo arquivo, ele está impedido de vincular uma célula contida em uma planilha de um arquivo a outra célula de uma planilha de outro arquivo, ainda que os dois arquivos estejam na mesma pasta. Presta bem atenção. O CESP, ele tem uma questão que a gente chama de teoria da negação. O que é isso? Toda vez que ele coloca numa questão assim, o programa não aceita, o programa não fará, não é possível, ou então, tá, ele está impedido, aqui no caso, a teoria da negação, quando ele denigre muito um programa, ou quando ele elogia muito, através disso ele pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, tá? É muito indicado ali que aquilo esteja errado, tá? É óbvio que você pode sim, ele coloca aqui que ele está impedido de vincular uma célula contida em uma planilha de um arquivo a outra célula de uma planilha de um outro arquivo. Olha aqui no comentário que a gente preparou para você entender, olha. É perfeitamente possível somar uma célula a outra de uma planilha, como eu tenho um exemplo aqui, olha. Eu construí uma sintaxe para você entender exatamente como é que isso poderia fazer. Olha, eu estou pegando aqui, olha, eu estou traduzindo isso aqui para você. Eu quero somar a célula A1 da planilha que eu estou trabalhando, aqui, olha, a célula 1 eu quero somar, tá? Com o arquivo do Excel, controle de estudo, que eu coloquei o nome, tá? Fictício para você entender, olha, controle de estudo.xlsx, que é a extensão que o Excel salva, tá? Da planilha 1 desse arquivo, tá? E eu quero somar com a célula 2, eu quero somar minha célula 1 com a célula 2 da planilha 1 desse arquivo. Então eu descrevo isso dentro de uma sintaxe de uma função, porque, Gilson, como é que eu vou saber que isso aí é de uma outra planilha? Justamente por causa da exclamação, tá? A exclamação aqui indica justamente que eu quero somar com uma outra planilha, tá? Dentro deste arquivo aqui. Então, eu quero somar com a planilha A1 com a célula A2. Aqui é porque aqui eu coloquei justamente a referência da célula, eu coloquei absoluta. Eu amarrei aqui tanto a minha coluna quanto a minha linha. Então, é possível sim, tá? É possível eu somar justamente o meu valor, a minha célula, a minha referência, com uma célula que esteja dentro de uma planilha em um outro arquivo no Excel. Então, nesse caso aqui, tá? A gente considera essa questão aqui como o quê? Como errada, tá? Quando ele indica aqui que o usuário está impedido de vincular uma célula contida em uma planilha de um arquivo a outra célula de uma planilha de um outro arquivo, tá? Ele está dizendo que isso aqui está
errado. Ok? Então, primeira questão da nossa correção desse aulão do YouTube, a afirmativa ela é errada. Vamos ver a nossa segunda questão da prova de 2017? Ele coloca aqui o seguinte: julgue o próximo item relativo ao sistema operacional Linux, ao programa Microsoft Excel 2013 e ao programa de navegação Google Chrome. Olha, todas as questões são da prova de 2017, tá? Ninguém está inventando nada aqui. Então, vamos ver, ele coloca aqui: ainda que o usuário exclua o histórico de downloads do Google Chrome, os arquivos contidos nesse histórico não são removidos do computador. Olha, isso aqui é positivo, isso aqui está correto. Por quê? Conforme você vai fazendo downloads no Chrome, até mesmo nos outros programas como Firefox, tá? Ele vai criando justamente um histórico dos arquivos que foram baixados. Você pode excluir esse histórico. Você exclui o histórico, a lista dos arquivos baixados, mas os arquivos não são excluídos. Eles permanecem nas pastas na qual eles foram armazenados no computador. Então essa segunda questão aqui, ela está correta. Mesmo que o histórico de downloads do Google seja removido, os arquivos permanecem no computador da qual eles foram baixados. Então, a segunda questão aqui da prova de 2017, da PM de Alagoas, que o SESP aplicou, a afirmativa a gente considera como correta, ela é certa. Bacana? Vamos ver a nossa terceira questão? De novo, ele coloca aqui: julgue o próximo item relativo ao sistema operacional Linux, ao programa Microsoft Excel 2013 e ao programa de navegação Google Chrome. O que ele coloca? Conhecido como o superusuário do sistema operacional Linux, o usuário root é capaz de realizar diversas tarefas de administração do sistema, entre elas a de cadastrar outros usuários. Presta bem atenção. Os sistemas operacionais, como ele está falando aqui de Linux, tá? Mas também tanto faz o Windows como o Linux, eles são sistemas operacionais que a gente chama de sistema operacional multiusuário. O que é isso? É possível, no mesmo computador, você criar contas de usuários. Esses usuários vão ter uma área de trabalho própria para eles, cada usuário vai acessar a sua área de trabalho através de login e senha, eles vão usar aquelas pastas de meus downloads, minhas imagens, minhas músicas, tá? Eles vão ter essas pastas e o que tiver nessa área de trabalho de cada usuário só diz respeito a ele. E como eu falei, ela só é acessada através de login e senha, tá? Só que esse usuário de um computador, ele só pode, nesse computador, digamos no Linux, ele só pode trabalhar. Ele só pode editar textos, ele só pode fazer planilhas, ele pode navegar na web, ele pode trabalhar no computador, mas mexer na configuração, alterar a configuração do sistema, acessar outras contas de usuário, ou criar ou excluir contas de usuário, isso ele não pode fazer. Ele só pode acessar, abrir o sistema, trabalhar e acabou-se, tá? No Linux existe um camarada chamado de superusuário. Tá? Justo no Windows não tem, no Windows tem, que é o administrador do sistema. Mas no Linux, tá? O superusuário, ele é chamado de root. Tá aqui, olha, tá? Esse cara, ele pode configurar, ele pode mexer justamente na configuração do sistema, ele pode instalar programa, ele pode excluir programa, ele pode excluir usuário e ele pode criar contas de usuário. Ele, inclusive, ele pode acessar as contas de usuários, porque é ele que administra tudo, tá? Inclusive, root é um diretório dentro da estrutura do próprio Linux. Tudo que você instala dentro do Linux, tá? Ele é instalado justamente dentro desse diretório. Daí, um dos grandes pontos de segurança do Linux. O Linux é um dos sistemas operacionais mais seguros que você possa utilizar, porque tudo que você instala no programa é instalado no Linux, é instalado justamente dentro dessa pasta. Essa pasta só abre esse diretório root, só abre esse diretório quem for o root, quem for o administrador. Você, se abrir a árvore de diretórios do Linux, você vai ver lá o diretório root. Se você clicar sobre o root tentando abrir, o próprio sistema vai abrir uma janelinha para você e vai dizer, olha, você não tem permissão para visualizar o conteúdo dessa pasta. Se você quiser ver, logue-se como root para poder exibir esse conteúdo, tá ok? Então, o root é o superusuário. Ele pode excluir, ele pode criar contas, ele pode cadastrar, ele pode alterar a configuração do sistema. É ele, tá? Que faz tudo no Linux. Então, isso aqui a gente considera como correto.
tá? Realmente, o usuário root, ele é capaz de realizar diversas tarefas de administração do sistema, entre elas a de cadastrar os usuários. Então, a terceira questão, dentro desse nosso aulão, a gente considera como sendo correta. Bacana? Vamos ver a nossa quarta questão? De novo, ele coloca aqui, ó. Julgue o próximo item relativo ao sistema operacional Linux, ao programa Microsoft Excel e ao programa de navegação Google Chrome. Vamos lá. No Linux, a expressão soldados da PM de Alagoas.odt não seria válida para a identificação de um arquivo, pois nesse sistema operacional é vedada a criação de arquivos com nomes compostos por mais de 16 caracteres. Olha só, tá? Presta bem atenção. Os sistemas operacionais, eles são sistemas operacionais que têm condições hoje de trabalhar com um volume de processamento de caracteres maiores. Por exemplo, antigamente, os sistemas operacionais, digamos, o sistema operacional DOS. O sistema operacional DOS, ele tinha um sistema de arquivos chamado de FAT16. O que é FAT? F-A-T. O que é FAT16? É o File Allocation Table, tá? É uma tabela de alocação de arquivos. O 16 é porque na época ele era de 16 bits, tá? Com 16 bits, o DOS só permitia que os programas salvassem arquivos com no máximo 8 caracteres. Tá? Esse sistema de arquivos, os arquivos criados nele só podiam ter no máximo 8 caracteres. Quando foi lançado os sistemas de 32 bits, por exemplo, o FAT32, os sistemas operacionais, os sistemas de arquivos estendido, tá? Como é o caso do Linux, o XT, o XT2, o XT3, o XT4, os sistemas de arquivos permitiram que os nomes dos arquivos crescessem. Esses nomes de arquivos hoje, a partir do FAT32, dos sistemas de 32 bits, passaram a ter até 256 caracteres. Tá? Então você pode salvar um nome, um arquivo com nome dentro do Linux, um arquivo com nome dentro do Windows com 256 caracteres. Se você observar aqui, é válido, porque não tem 256 caracteres. Isso aqui, inclusive, foi salvo um arquivo do editor de textos Writer, do BROffice, tá? ODT, tá? Então, nesse caso aqui, isso aqui tá errado, porque ele afirma o quê? Olha até a teoria da negação aí, olha. Esse nome não seria válida para a identificação de um arquivo. É sim, então está negando aqui, não é isso? Então pode ter até 256 caracteres. Então nesse caso aqui, a quarta questão a gente considera como errada. Beleza? Vamos ver a nossa quinta questão? Julgue o item subsequente acerca do sítio de busca Google, dos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e dos aplicativos para a segurança da informação. O que ele coloca aqui? Embora possua uma enorme quantidade de recursos, o Google não permite, olha aqui, olha, não permite a realização de pesquisas de imagens por meio da especificação de um formato de arquivo, impossibilitando, por exemplo, que se pesquisem exclusivamente arquivos com extensão JPG. Tá óbvio, tá? Olha aqui a teoria da negação de novo, olha, não permite. Tá? Óbvio que permite, tá? Dentro das pesquisas do Google, você tem justamente a possibilidade de inserir ali o file type. Tá? Você diz qual é o tipo de arquivo que você quer. Você quer um arquivo, pesquisar só arquivo JPG, você quer arquivo só PNG, você quer só pesquisar PDF, você usa justamente o comando file type, tá? Para poder fazer essa pesquisa. Então ele afirma que não é possível pesquisar por arquivo JPG, óbvio que é. Então nessa quinta logo a gente nem se estende muito no comentário, porque isso aqui está errado, tá? Ele permite sim que você faça pesquisas por arquivos específicos. Bacana? Vamos ver a nossa sexta questão. Julgue o item subsequente acerca do sítio de busca Google, dos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e dos aplicativos para a segurança da informação. O que ele coloca aqui? A exclusão de um arquivo eletrônico do computador é permanente, dada a inexistência de programas capazes de recuperar o conteúdo de arquivos apagados. Eu acho, inclusive, que o cara do CESP aqui, ele foi até meio ingênuo, né, na colocação da questão. Porque, óbvio que é possível, sim.
Entenda o seguinte, os arquivos, quando eles são armazenados em um dispositivo de armazenamento, tá? Existem locais onde eles são armazenados. Por exemplo, se você salva um arquivo num HD de computador, onde é que esse arquivo ele é gravado? Ele é gravado numa estrutura que tem no teu HD chamada de cluster. O cluster ele é formado a partir da formatação do HD. Quando você formata, digamos, um HD, é criado na estrutura do disco uma divisão lógica que vai orientar o sistema operacional como é que ele tem que gravar e depois como é que ele localiza o arquivo que ele gravou ali. Quando você manda formatar, digamos, um HD, ele HD é todo dividido. Por exemplo, primeiro ele é todo dividido em trilhas, depois ele é todo dividido em setores. O cruzamento dos setores com as trilhas vão formar o que a gente chama de cilindro, tá? O bloco. O bloco também é todo dividido, é como se ele recebesse uma grade sobre ele que vai formar umas células menores que a gente chama de cluster. É justamente dentro de um cluster que um arquivo ele é gravado, tá? Quando você salva um arquivo, ele vai lá e salva aquele arquivo no cluster. Só que quando ele grava o arquivo, o sistema salva o arquivo num cluster, ele vai lá e marca o cluster como sendo usado. Por que ele marca o cluster como sendo usado? Para ele mesmo não se enganar e ir lá e copiar alguma informação em cima. Então isso aqui eu não posso mais usar porque isso aqui já foi gravado, tá? Quando você manda deletar um arquivo, o que vai acontecer? O sistema não vai lá no cluster e apaga a informação, não, ele simplesmente desmarca o cluster, mas a informação permanece lá. Essa informação que está ali, ela pode ser recuperada, tá? Ela pode ser recuperada, inclusive, através de programas específicos. Olha, a internet está cheia de programas simplesinhos que você pode baixar para poder recuperar dados de pendrive, de HDs, de cartões SD, tá? Por exemplo, o Recuva, ninguém está fazendo propaganda aqui, mas o Recuva é justamente um dos programas mais usados para recuperação de dados, muito simplesinho de instalar, baixar e poder também recuperar dados deletados. Então ele diz aqui o seguinte, olha, que a exclusão de um arquivo eletrônico do computador é permanente. Lógico que não, tá? Dada a inexistência de programas capazes de recuperar o conteúdo dos arquivos. Você vai trabalhar no setor da polícia, o que a polícia faz? Quando ela faz uma busca e apreensão, ela vai lá e leva computador, leva notebook, leva tudo. Por quê? O perito vai fazer uma varredura se ali naquele HD, daquele computador, não teve alguma informação extremamente importante que estava armazenada, depois foi apagada, ele vai o quê? Ressuscitar a informação deletada até mesmo para constituir um quadro probatório, tá ok? Então nesse caso aqui, tá, a sexta questão a gente classifica também, tá, essa afirmativa do CESP justamente como errada, beleza? Vamos ver a nossa sétima questão. Julgue o item subsequente acerca do sítio de busca Google, dos conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e dos aplicativos para segurança da informação. O que ele coloca? Por motivo de segurança, os programas antivírus não podem ser desabilitados, nem mesmo em caráter temporário. Olha aqui de novo a nossa teoria da negação. Olha, não podem ser. Óbvio que pode, tá? Óbvio que pode. Os sistemas antivírus, eles têm tem a possibilidade de você lá e fazer com que ele fique desabilitado por um determinado período. Tá? Digamos, você quer desabilitá-lo por 1 hora, você está fazendo alguma coisa ali que ele está confundindo o que você está fazendo com aquilo, digamos, você quer instalar um programa e ele está entendendo que aquele programa ele tem algum tipo de malícia, tem algum tipo de malware ali, ele vai ficar acusando toda hora, talvez até bloqueando a instalação. Então o que você faz? Desabilita. Algumas operações que você faz no seu computador, que ele entende que aquilo pode ser errado, você vai lá e desabilita por um determinado período, tá ok? Então, nesse caso aqui, ele diz que não pode ser desabilitado, é óbvio que pode sim. Então, a gente classifica como errado. Só que chama atenção novamente. Teoria da negação do CESP, olha, não podem ser. Então, nesse caso aí, é uma grande tendência que isso esteja errado. Então, sétima questão, assertiva, ela está errada. Vamos ver a nossa oitava questão. Julgue o item subsequente acerca do sítio de busca Google, dos conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e dos aplicativos para a segurança da informação, tá? Na utilização do sítio de busca Google, é possível definir que a busca seja feita apenas em sítios que tenham sido atualizados nas últimas 24 horas, tá? Olha, gente, isso aqui é certo.
Isso aqui é positivo, isso aqui está certo, essa afirmação que ele faz está certa. Gilson, como é que eu posso fazer isso justamente dentro do Google, apenas nos sites que foram atualizadas nas últimas 24 horas, que ele coloca aqui, tá? Presta bem atenção. Quando você for fazer pesquisas no Google, tá? Justamente abaixo da caixa de pesquisas, onde você tem aqui ferramentas, você vai ter o seguinte critério. Você pode pesquisar em sites por país, por idioma ou por data. Se você clicar em data, você vai ter justamente como escolher. Você quer o quê? Que o site tenha sido utilizado em qualquer data. Na última hora, em uma hora apenas, tá? Na última hora ele foi atualizado, nas últimas 24 horas, na última semana, no último mês, no último ano, e você personaliza uma data específica. Então é possível sim, dentro do Google, dentro das ferramentas do Google, tá? Do Google, você vai lá em ferramentas e diz justamente nos termos você define. Você quer pesquisar por país, tá? O site somente em determinados países e por um determinado idioma ou numa determinada data a alteração desse site. Então nesse caso, tá? Essa afirmativa que ele faz aqui, ela é correta. É possível sim fazer pesquisas dos sites que tenham sido atualizados nas últimas 24 horas no Google. Beleza? Vamos ver a nossa nona questão? Julgue o item subsequente acerca do sítio de busca Google, dos conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e dos aplicativos para a segurança da informação. Vamos ver. Firewalls são dispositivos com capacidade ilimitada de verificação de integridade dos dados de uma rede, pois conseguem controlar todos os dados que nela trafegam. Olha só o que eu te falei, olha. Quando ele denigre, na teoria da negação, ou quando ele supervaloriza. Nesse caso aqui, olha, firewalls são dispositivos com capacidade ilimitada. Mano, isso não existe. Tá? Isso não existe, a questão da ilimitado. Firewall, ele tem o quê? Ele vai obedecer critérios para poder fazer verificações. O que é um firewall? Olha, vamos colocar aí um conceito para você entender o que é firewall. Firewall é uma solução de segurança baseada em hardware ou software. Presta bem atenção. Quem fez a prova do INSS também foi o SESP, tá? A última prova do INSS. E justamente numa mega revisão que a gente fez, presencial inclusive, a gente corrigiu uma questão que dizia que firewall ele pode ser hardware e ele pode ser software. Isso estava na questão do SESP, tá claro? Quando é que o firewall ele é hardware? Quando tem um servidor na entrada da rede externa para o ambiente interno da rede, só verificando quem tem autorização para entrar na rede. Tá ok? Quando ele está ali administrando o fluxo de dados da rede do ambiente externo para o interno, nesse momento ele é hardware. Quando é que ele é software? Quando ele vem embutido em um sistema. Por exemplo, quando você instala o sistema operacional Windows, ele já não tem um firewall? Já vem instalado nele, então nesse caso ele é um software. Tá? Então ele coloca aqui, olha, firewall é uma solução de segurança baseada em hardware ou software, tá? Que é o mais comum, que a partir de um conjunto de regras, tá? De instruções, analisa o tráfego da rede para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. Na realidade, a tradução literal, firewall, parede, muro de fogo, tá ok? Então, no próprio conceito de firewall, a gente já identifica o quê? Que ele não tem uma capacidade ilimitada, não, são critérios, ele faz toda essa verificação obedecendo critérios. Foi uma questão que na época suscitou bastante discussão, tá? Pela palavra, tá? Pela supervalorização que o SESP fez aqui, dizendo que ele tem capacidade ilimitada. Tem sim. Então, nesse caso, essa nona questão a gente classifica como sendo errada, inclusive no próprio gabarito oficial que o SESP divulgou. Tá ok? Beleza? Meu querido, a gente trouxe essa palhinha aqui para você sentir como é que a loja do concurseiro trata os seus cursos de preparatório para concurso público, tá ok? Como a gente está falando de curso para PM de Alagoas, a loja do concurseiro tem uma estratégia extraordinária. Nós elaboramos um curso completo para você. Dentro dessa estratégia você pode alcançar o teu intento. Olha só, no nosso curso completo você vai ter videoaulas de teoria e exercício de todos os assuntos cobrados no teu concurso, no teu edital, tá? Só que além de toda a teoria, você vai ter 6 simulados. Gilson, o que é isso?
Simulados são justamente questões no próprio formato da organizadora, digamos, do SESP, que são elaborados pela equipe de professores da loja do concurseiro. Então, cada professor faz questões inéditas no formato da loja, da organizadora, tá? E a gente aplica esses simulados. A gente cria todo aquele climão de prova, tá? O número exato de questões que cada disciplina vai cobrar no dia da prova. A gente prepara aquele provão, tu faz. Se tu não concordar com a questão, tu mete recurso, justamente para a gente simular o ambiente de prova. Só que no concurso, nessa estratégia da loja do concurseiro, tu vai ter 6 simulados. 3 já estão disponíveis para você. 3 já estão disponíveis, os 3 vão sendo oferecidos no decorrer do curso, tá? Só que nós vamos fazer 6 simulados, nós vamos fazer uma revisão online de véspera. O que é isso? Na véspera da tua prova, tu vai ter mais de 12 horas, tá? De resolução de questões que o SESP fez para concursos públicos, para você tirar suas dúvidas, para você justamente lapidar todo o teu conteúdo, tá? E todo o nosso material, ele é apostilado. Tu vai receber a tua apostila em PDF para você poder acompanhar as aulas. Olha, todo esse pacotão para você, tá? Por apenas R$ 278. Mano, tá dado. Tá? É muita informação, é muita videoaula, é muito exercício, é muito simulado, é uma revisão de véspera por apenas R$ 278. Então confia na gente. Como eu te falei, a loja do concurseiro tem uma tradição em aprovação em concursos da PM, tá ok? Eu espero justamente ter a tua companhia, que nós entramos no barco com você. A gente quer que você seja aprovado e tu vai poder contar com a loja do concurseiro para isso. Então, te matricula, tá? Acessa o nosso site www.lojadoconcurseiro.com.br. Olha, tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, tu pode te comunicar com qualquer mídia social, tá? Com a loja do concurseiro. Então, te prepara com a gente e tenha sucesso no seu intento de ser PM de Alagoas. Meu querido, foi um prazer imenso, tá? Passar esses momentos aqui com você, justamente te trazendo alguma informação sobre o concurso público da PM de Alagoas. Eu espero que as informações que a gente trouxe seja de grande valia para você alcançar o seu sonho, tá? De trilhar aí o teu caminho da PM de Alagoas. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí pra gente, incentiva a gente a sempre estar aqui trazendo informações para você. É de graça, mano. Dá um like aí pra gente, tá? Te inscreve no nosso canal e frequenta as nossas mídias sociais. Muito obrigado pela tua atenção e até o próximo aulão, tá? Querendo Deus.